Bem, hoje nós vamos falar sobre a função de deputado estadual. Antes de nós começarmos a dizer o que um deputado estadual faz, nós vamos lembrar você também que para vocês fazer uma escolha de um deputado estadual, você tem que olhar os requisitos mínimos necessários, que são, na visão do nosso movimento, ele ter, no mínimo, uma universidade, uma formação acadêmica a nível de terceiro grau, né? Para que ele possa fazer projetos com embasamento e conhecimento de causa. Segundo, ele deve ser um conhecedor do Estado, deve ter uma visão das dificuldades do Estado a qual ele vai representar. Repare bem, nós estamos falando de um deputado estadual, então ele vai representar o Estado. Para isso, ele precisa conhecer o Estado a qual ele faz parte, ou pelo menos uma parte das principais necessidades desse Estado, para que ele possa viabilizar recursos através de projetos criados para trazer benefícios a esses municípios e ao povo desse Estado. Essa é a nossa opinião sobre o que deve ser e de que maneira você deve escolher um deputado estadual. Agora nós vamos ler aqui o texto do que diz a Constituição. O que é o deputado estadual? Ele possui inúmeras atribuições, entre elas, uma das principais é fiscalizar o trabalho do governo federal, quando ele é deputado federal, do estadual e municipal, e o uso do dinheiro público. Veja as atribuições do deputado estadual na Constituição estadual. Todo estado também tem uma Constituição, uma lei orgânica que controla o estado. Tá? Existe a Constituição Federal e a estadual. Nós estamos falando aqui de deputado estadual. Então ele tem que ter o dever de cumprir a Constituição estadual. Tá? Quais as principais atribuições de um deputado estadual? Eleger a mesa. O que é a mesa? É a presidência e as secretarias da Assembleia Legislativa do estado a qual ele representa. E também constituir comissões. Elaborar o regimento interno da Assembleia Legislativa do seu estado. Certo? Dispor sobre a organização de sua secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, de empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva ou do respectivo salário, observando os parâmetros estabelecidos na Lei das Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, ele também pode fixar seu próprio salário dentro das diretrizes das leis orçamentárias, ou seja, dentro do orçamento que o governo dispõe durante o ano letivo a qual ele está fazendo parte, para fazer escolha de seu salário, ou pelo menos o que ele acha digno receber como deputado. Dar posse ao governador e ao vice eleitos e conceder-lhes a licença para ausentar-se do estado por mais de 15 dias. Ou seja, no caso desse, se o governador quiser se ausentar por 15 dias, precisa de autorização dos deputados estaduais para se ausentar do estado. Fixar de uma para outra legislatura o salário dos deputados, do governador e do vice-governador. Ou seja, antes dele sair do mandato, ele tem a obrigação de fixar o salário dos que vão o suceder na próxima eleição. Tornar e julgar anualmente as contas prestadas pela mesa da Assembleia Legislativa, pelo governador e pelo presidente do Tribunal de Justiça, respectivamente do Poder Legislativo e do Poder Executivo e do Poder Judiciário, e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos do governo. Ou seja, ele se torna um membro fiscalizador das todas as decisões tomadas pelo governador e de todos os órgãos, do
Poder Executivo, Judiciário, né, e Legislativo. Decidir, quando for o caso, sobre intervenção estadual em um município. Autorizar o governador a efetuar ou contrair empréstimos, salvo com municípios do Estado, suas entidades descentralizadas e órgãos ou entidades federais. Ou seja, ele autoriza o governador a pedir empréstimos. Só através dos deputados estaduais que o governador tem autorização a pedir empréstimos para fazer melhorias em algum município. Esses empréstimos a nível de banco, a nível de governo federal, a nível de qualquer tipo de investimento externo. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Ou seja, se o deputado achar que o governador está descumprindo as metas orçamentárias do seu mandato, eles podem simplesmente barrar qualquer projeto do governador que possa fazer com que essas normas e essas leis sejam descumpridas. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, do presidente, do governador e prefeitos, inclusive os da administração descentralizadas. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas do Estado após arguição em sessão pública. Suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional em decisão irrecorrível ao Tribunal de Justiça. Convocar secretários de Estado, dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da administração pública indireta e fundacional e reitores das universidades públicas estaduais para prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados no prazo de 30 dias, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificativa. Convocar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor Público-Geral para prestar informações sobre assuntos previamente determinados no prazo de 30 dias, sujeitando-se às penas da lei na ausência sem justificativa. Requisitar informações das secretarias de Estados, dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da administração pública indireta e fundacional, do Procurador-Geral da Justiça e dos reitores das universidades públicas estaduais sobre assuntos relacionados à sua pasta ou instituição, importando crime de responsabilidade não só a recusa ou não o atendimento no prazo de 30 dias, senão também o fornecimento de informações falsas. Declarar a perda de mandato do governador, ou seja, eles podem pedir o impeachment do governador. Autorizar referendo e convocar plebiscito, excesso nos casos previstos nesta Constituição. Autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos que resultem para os estados em cargos não previstos na lei orçamentária. Mudar temporariamente sua sede. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa e de outros poderes. Solicitar intervenção federal, se necessário, para assegurar o livre exercício de suas funções. Destituir o Procurador-Geral de Justiça por deliberação da maioria absoluta de seus membros. Solicitar ao governador, na forma de requerimento interno, informações sobre os atos de suas competências privativas. Receber a denúncia e promover o respectivo processo no caso de crime de responsabilidade do governador do Estado.